Chegamos, muito boa noite, está começando o Canelada na Rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Depois desse Flamengo 2, Bolívar 0, o Flamengo que carrega essa vantagem para o jogo de volta, mas a atuação do Flamengo no Maracanã precisa ser questionada. O Flamengo que perdeu muitos gols, Gabigol que entrou na partida e não entrou muito bem. O técnico Tite sendo questionado pela torcida do Flamengo nas redes sociais. Parece até que o Tite pegou esse time do Flamengo na semana passada. No segundo tempo, isso ficou muito evidente. O Bolívar cansado, o Flamengo precisando de 2, 3, 4 gols para fazer a maior vantagem possível. E o Flamengo não tinha construção. Um Flamengo que tem Pulgar, tem Gerson, que tem Arrascaeta, tem De La Cruz, que fica insistindo em cruzamento, muito passe para trás e quando teve a chance na frente também não soube aproveitar. Esse é o Canelada da Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente vai fazer contato com o pilhado, mas antes a gente abre por aqui. Fábio Piperno, José Manuel de Barros, Flávio Prado, 2 para o Flamengo, 0 para o Bolívar no Maracanã. Zé, boa noite. Boa noite, Pedro. Não ficou uma sensação boa para o torcedor do Flamengo, não. Quando estava 1-0, estava vitória com sensação de tropeço. Porque o que o torcedor do Flamengo levou para o jogo? A necessidade de fazer um placar para depois enfrentar a altitude, né? E o Bolívar, que nos últimos tempos, ele estava no grupo do Flamengo e terminou em primeiro lugar do grupo. Ou seja, não é só a altitude, tá certo? Levou 4 do Flamengo no Maracanã. Então o torcedor levou isso. O Flamengo no último jogo contra o Bolívar no Maracanã fez 4. O Peñarol ontem pegou o The Strongest e enfiou 4. O que o Flamengo tem que fazer? Faz 4 também para jogar depois na altitude, para encarar o Bolívar lá em La Paz. E a equipe não ia, né? Assim, jogadores importantes errando demais. Arrascaeta errando passe que ele não costuma errar. De La Cruz errando passes que não consegue errar. E por aí vai. Aí perde o Pedro machucado ainda. Ou seja, um Flamengo cheio de problemas, com muitos defeitos. O Ayrton Lucas péssimo no jogo, uma partida muito ruim. O Tite, quando mexe, também mal o Tite. E o Tite, quando mexe, tira o Pulgar, bota um Carlinhos, que erra tudo. Teve a chance, cabeceou ali no meio do gol, em cima do goleiro. Cabeceia no canto e faz. Mas não faz, cara. Entra o Gabigol, não dá para chamar de Gabigol, desculpem, Gabriel Barbosa. Gabigol não dá para chamar. Não acrescenta nada, é um jogador a menos. Entra o Carlinhos, mais uma, aí 2 a menos. E o Flamengo ainda conseguiu achar um gol no finalzinho para fazer 2-0, levou bola na trave. O desastre poderia ser grande no Maracanã hoje. Eu acho que o Bolívar nem merecia perder por 2 gols de vantagem, hein? Pois é, tinha que ter sido até 1-0, né? Pra eles lá 1-0, pra eles é bom resultado. Se você olhar nos números, foram 19 finalizações do Flamengo contra 6 do Bolívar. No gol, 6-1. Mas foram 2 na trave do Flamengo. Então tem esse lado também. O Flamengo ficou devendo demais hoje, na minha avaliação. Esse gol dá uma melhorada na coisa, mas jogar na altitude nunca é fácil, não tá nada decidido, não. Pilhado ao vivo aqui no Canelada da Jovem Pan, o Flamengo vence por 2-0, mas a atuação não foi das melhores, Pilhado. Boa noite. Boa noite, Pedrinho, boa noite para todo mundo. A sorte do Tite hoje é que eu não posso gritar. A sorte do Tite hoje é que eu tô no hotel aqui de madrugada, 4 da manhã, né, aqui na Inglaterra, e eu não posso gritar, porque eu não vou ser político, eu não vou querer agradar torcedor. A atuação do Flamengo foi uma bosta. A verdade é essa. O Flamengo enfrentou o Bolívar. Coloquem na cabeça, o Flamengo enfrentou o Bolívar. Chegou um momento do jogo que o Flamengo estava ganhando por 1-0. Parecia que o Flamengo estava gostando de ganhar de 1-0 do Bolívar no Maracanã, sabendo que ele vai ter que decidir um confronto na altitude. Se não sai esse golzinho do Léo Pereira, o Flamengo estava lascado. E é bom o senhor Tite saber que o Flamengo já vem de um vexame na Libertadores. Contra o Olímpia foi um vexame. Perder para o Olímpia é patético. Eu virei meme, mas eu estava certo. Porque aquele Olímpia não está nem na Sul-Americana nesse ano. Não está nem na Sul-Americana. Para vocês verem o quanto aquele time era patético. E eliminou o Flamengo. E o Flamengo hoje, deixa eu falar uma coisa, eu estava no segundo tempo aqui, eu só não dormi porque eu queria esculhambar o jogo que o Flamengo fez.
Eu só não dormi porque é o meu trabalho, porque aqui tá tarde. Um jogo ruim, um jogo, como disse o Zé Manuel, o Bolívar quase fez gol no Maracanã. E aí, sabe o que vai acontecer? O Tite, eu conheço bem o Tite, ele vai chegar na coletiva, ele vai falar de números. Ele vai pegar esses números que o Zé trouxe, foram 19 finalizações. Não adianta você me falar de finalização, sendo que você chuta a bola na arquibancada, sendo que você chuta a bola longe do gol. Eu quero saber de perigo de gol, perigo real de gol. Lembrando que a gente não iria ter o Pedro. Não vai ter o Pedro na altitude. Então, a atuação do Flamengo, mais uma vez do Tite, é uma atuação, para mim, covarde. Eu esperava o Flamengo hoje atropelando o Bolívar, querendo fazer 2, 3, 4, para ir para altitude tranquilo, e não foi. Por muitos momentos do jogo, parecia que o Flamengo estava gostando de ganhar de 1-0, sabendo que vai decidir na altitude. Então, eu achei uma atuação ruim, e aí eu digo uma coisa. Eu tenho que dar moral para o meu parceiro que está comigo aqui, o Genilson Rocha, o Genilson Nazário, que é o Pó e Batiru, porque esse cara, ele falou, vai sair um gol do Flamengo. Eu falei, não vai sair gol do Flamengo, não vai sair gol do Flamengo. E saiu o gol do Flamengo no final. E, ó, eu quero somar uma coisinha, que a gente vai ter que falar muito do Tite hoje. Muito. Chega desse futebol covarde de um Flamengo tão grande com relação a jogador. O Gabigol tem que tomar vergonha na cara. Me desculpa, parece que o Gabigol tá de sacanagem com o Flamengo. Parece que o Gabigol não quer mais jogar pelo Flamengo. E, infelizmente, ele vai ter que jogar agora. Então, alguém tem que ter culhão na diretoria do Flamengo para falar com o Gabigol. Para chamar o Gabigol na frente e dizer assim, ó, você pelo menos tem uma dívida de gratidão com o Flamengo. O Flamengo te tornou ídolo de uma nação quando você voltou da Europa como um nada para o futebol mundial. E o Flamengo te recebeu. O Flamengo te adotou. Então agora tem um mínimo de gratidão, porque, me desculpa, não dá para dizer que eu acho, vendo o jogo, que o Gabigol está jogando sério. Ele corre errado, ele finaliza errado, ele não soma em nada para o time do Flamengo, não é a primeira vez. Isso há quase 2 anos, gente. Alguém da diretoria do Flamengo tem que falar com o Gabigol, vem cá, deixa eu ser bem sincero com você. Você quer jogar ainda pelo Flamengo? Porque senão a gente vai se virar. A gente vai para o mercado, a gente contrata, a gente bota o Carlinhos por enquanto. O que não dá é para o Gabigol ser sempre quase um jogador a menos nesse time do Flamengo. Então, hoje, saldo positivo. O Flamengo achou esse segundo gol. E aí a diferença é boa. E aí o Flamengo é bem favorito para passar para as quartas de final. Agora, saldo negativo, atuação ruim, atuação covarde, atuação sem personalidade e, o pior, ainda perdeu o Pedro. E, pelo jeito, a lesão do Pedro não vai ser simples. Pelo jeito, o Pedro vai ficar por aí pelo menos uns 20 dias, um mês. Não vai enfrentar o Botafogo, não vai enfrentar o Bolívar. E o pior de tudo é ter que ver o Gabigol recebendo chance sem merecer. Porque, me desculpa, o futebol que o Gabigol está jogando é patético. Assim como, na minha opinião ainda, o futebol de um Flamengo que pode jogar muito melhor. Então, eu até entendo o flamenguista que vai me xingar. Ah, pilhado, o Flamengo está ganhando e você quer falar mal? Eu não vou falar bem. Dessa atuação de hoje, vendo o jogo aqui, 3h30 da manhã, brigando contra o sono em Londres, para ver esse time jogando futebolzinho que jogou contra o Bolívar, eu não vou aceitar desculpinha, eu não vou aceitar dizer que não tem burro no futebol, porque, para mim, se é para fazer um jogo contra o Bolívar dessa forma, compara os elencos, pega quanto o Bolívar gasta por mês com jogadores, com folha salarial, e pega quanto o Flamengo gasta. Pega o peso de cada jogador do Flamengo e pega os jogadores do Bolívar. Não dá para levar a sério uma atuação como hoje. E eu repito, já venho falando isso aqui há algum tempo. Jogou mal contra o Cuiabá no Maracanã, contra o Fortaleza no Maracanã, contra o Criciúma em Brasília, contra o Vitória no Barradão, contra o Palmeiras, o jogo patético que fez no segundo jogo da Copa do Brasil, e agora contra o São Paulo. Ah, é time reserva, tá bom, mas é um time reserva só com o jogador galáctico. Uma atuação horrorosa, e agora mais uma atuação ruim contra o Bolívar. Se o torcedor do Flamengo quer ver esse time campeão, é bom ele cobrar do Tite. É bom ele querer ver um futebol melhor, porque uma hora não vai ter uma sorte como teve hoje de entrar essa segunda bola e o Flamengo com a vantagem. Não dá para estar satisfeito com a atuação e o Tite tem que acordar. Bota esse time do Flamengo para jogar. Pelo amor de Deus, eu nem vou dizer retranqueiro, porque às vezes as pessoas dizem, ah não, ele chapou retranqueiro.
mas pelo menos perde o medo. Perde esse negócio de ser resultadista. Ah, não, vamos ganhar. Vamos segurar o resultado. Eu achei um saco, principalmente o segundo tempo do Flamengo. Chegou até a começar razoavelmente bem, mas não dá para levar numa boa. Gostar de ganhar de 1-0 do Bolívar no Maracanã, como estava gostando, Pedro. É porque a gente não é comentarista de resultado. Se for para comentar só resultado aqui é muito fácil, né? O Flamengo ganhou, tá maravilhoso. O Flamengo perdeu, tá um lixo. Aí coloca qualquer um para comentar. Aí coloca qualquer um para comentar. Porque hoje o Flamengo realmente não jogou bem, Flávio. E você viu, hein? O nosso pilhado, ele entrou, você disse no programa mais cedo que talvez, dependendo da atuação do Flamengo, ele não fosse entrar. Tá aí o pilhado, hein? Ao vivo com a gente. Ganhou, né? Ganhou, né? Realmente o jogo não foi... O Flamengo... mereceu ganhar, sem dúvida, mereceu. Tomou alguns sustos, né? Tomou 2 bolas na trave, mas criou muitas oportunidades no começo, depois caiu muito de produção, jogou muito mal. O segundo tempo do Flamengo realmente foi muito ruim. E essa história do Gabigol parece que a cabeça dele não está acompanhando o ritmo. Não dá, ele não consegue funcionar, ele não consegue se achar em campo. Teve uma hora que ele chega na frente do gol e ele perde o ritmo, ele não sabia o que fazer, ele cai sozinho, uma coisa meio estranha, né? Às vezes a cabeça realmente não funciona mais para a bola. Deus, o corpo que não acompanha a cabeça. O corpo não acompanha a cabeça. A cabeça sabe o que tem que fazer, o movimento, mas o corpo não faz. Pode ser. A verdade muito mal fisicamente. Parece uma coisa de fim de carreira, sabe? Parece que não dá mais, não quer mais. Enfim, mas o 2-0 acho que é um resultado relativamente confortável. Dá para passar. Acho que dá para passar. Mas a bola realmente foi muito pequena. De novo, o Flamengo jogou menos que pode. Eu acompanhei a transmissão, você até disse, né, aqui na Jovem Pan, que parecia que o Bolívar estava jogando na altitude hoje, né? Porque o Bolívar colocou bola na trave, teve situação de cara a cara. Enfim, o Bolívar, por aquilo que a gente imaginava do Bolívar, que ia ser um time que ia só se defender, que ia ser ataque contra defesa, até que o Bolívar chegou e chegou demais. Fábio Piperno, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada, 2 para o Flamengo, 0 para o Bolívar, mas a atuação do Flamengo deixou a desejar. Boa noite, Pedrinho. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Aí tem, acho que, muitas coisas envolvidas. A primeira é que o Flamengo realmente jogou muito abaixo. E o Bolívar não é tão ruim quanto muita gente apregoava por aí. É um time que melhorou, um time que tá certinho. Não tem lá, não tem estrelas, não tem nenhum super craque, mas é um time que joga um futebol bem, até que bem jogado. Ali, em alguns momentos, hoje ele enfrentou o Flamengo, mas é óbvio que a gente imagina sempre o Flamengo jogando mais do que mostrou hoje, até porque tem potencial, tem camisa, tem elenco para isso. Então ficou devendo. E eu realmente temo agora por essa possível ausência do Pedro. Todo domingo, toda quarta-feira, quando tem canelada aqui, a gente destaca algum jogo que o Pedro resolveu. E hoje, o Pedro sofreu aquela lesão e, obviamente, isso deve estar preocupando muito.